Gente, vamos falar de um assunto que mexe com a barriga e com o bolso do brasileiro. É que um estudo da consultoria Kantar revelou que as pessoas estão trocando as refeições, tá? Quando eu digo refeição, é o prato mesmo de comida, tá? Arroz, feijão, a mistura mesmo, por lanches. Isso tudo para economizar. A pesquisa mostra que as refeições fora de casa caíram 25% na comparação entre o primeiro trimestre de 2022 e o mesmo período de 2020, ou seja, durante a pandemia, né, pessoal? Isso porque as refeições completas estão ficando cada vez mais caras. Só no último ano, para a gente ter uma ideia, tiveram um aumento de 21%, chegando a custar em média R$ 44. É muita coisa, né, para um prato de comida e para a realidade do brasileiro, né? Já os lanches também aumentaram, mas um pouco menos, 11%, com um custo médio de R$ 10. Para entender essa mudança nos hábitos aí de muitos brasileiros, a gente conversa agora com o economista César Bergo, ele que faz parte do Conselho Regional de Economia aqui do Distrito Federal, né, César? Seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês aqui hoje. Boa tarde. Boa tarde. O prazer é nosso, né, para falar sobre esse estudo. Para você, surpreendeu esse resultado? Olha, o estudo, ele surpreende no sentido em que a pandemia acabou criando o home office, né? As pessoas começaram a trabalhar em casa e também houve um problema grande com relação aos restaurantes. Houve uma paralisação abrupta das atividades, depois aos poucos eles foram retomando, mas só que foram acompanhados por uma inflação, né, de alimentos, uma pressão muito grande em função de fatores internacionais também, relacionados ao aumento do consumo, e a demanda não acompanhou isso. Então, as commodities, né, trigo, milho subiram bastante, combustível subiu também e acabou afetando os preços. Agora, só que a inflação oficial, ela está bem abaixo da inflação de restaurante, né? E as pessoas sentiram isso no bolso, com muita dificuldade, né? Começaram a fazer a troca. Existiu o hábito anterior de se fazer a marmita, né? Muitos deles preparavam marmita para comer também no expediente, mas também começou a ficar caro também por causa do transporte. A pessoa demora muito tempo para chegar em casa, então isso afeta esses costumes. Do ponto de vista econômico, não tenha dúvida, o lanche, apesar de não ter aqueles componentes que ajudam na saúde, né, ele acaba sendo mais barato que no restaurante. Agora, César, por que a refeição teve um aumento maior que os lanches, né? Já que está tudo mais caro. Uma ida no mercado, a gente já observa isso, né? Todos os alimentos aí tiveram um aumento significante. Certo, porque para você preparar uma mesa com vários alimentos, existe o desperdício, existe a necessidade de um cálculo melhor, né? Existe uma necessidade de um espaço maior também. Então, o restaurante tem que ter mesas, tem que ter funcionários, tem que ter um punhado de coisas que o lanche não. O lanche você tem um balcão, o alimento em si ele tem poucos componentes e aí sai mais barato, né? Agora, ele tem menos qualidade em termos de calorias e também em termos de proteínas, né? Então, é uma escolha difícil, né? As pessoas normalmente fazem essa opção até por necessidade econômica e não por uma necessidade prática, né? Então, a princípio, o preço subiu porque tudo ficou mais caro, essa inflação acabou prejudicando a economia e mais uma coisa, a inflação mais alta, juros mais altos também, né? Isso tem também um impacto direto nos restaurantes que tem uma necessidade financeira de custear o seu estoque, né, as suas finanças. Então, isso acaba sendo repassado. Agora, tem um problema, né, que depois da pandemia, muitos restaurantes aumentaram o preço acima para aumentar também a sua margem, melhorar a sua margem. Porque muitos fecharam, né? E os que conseguiram sobreviver, de alguma forma, se adaptar à nova situação, né? Até muitos hoje têm um restaurante e vendem o lanche também, né? Sim, tem agora, essas duas opções em um único estabelecimento, né? E o que mais preocupa é a questão da higiene, quando as pessoas optam por comprar na rua a comida, Sim. né?
Às vezes existe uma confiança extrema de que o alimento e tal. Então a pessoa economiza no alimento e vai gastar em remédio. E a gente também não pode esquecer, pessoal, do valor nutricional, né? O que a gente comentou aqui, às vezes um lanche ali, um misto quente, por exemplo, não vai ter o mesmo valor nutricional de um prato com uma proteína, legumes, uma salada, arroz e feijão. Agora, César, existe no horizonte aí uma queda nos preços e até uma possível deflação. Isso se sustenta no longo prazo? Conta pra gente. Olha, na verdade, é tudo um ajuste econômico, né? Você teve no primeiro momento uma queda abrupta da produção, em função do consumo que caiu bastante também. Então, a produção não se reorganizou. Só que o consumo voltou rápido, porque conseguimos vacinar, conseguimos acabar com o isolamento social. Então, o que aconteceu? Os preços subiram. Agora, subiram também por causa do mercado internacional. A China começou a consumir demais, a Europa também, e os preços subiram. Ora, agora nós estamos caminhando para uma normalização. Esse mês a inflação já está mais comportada, parece que ela vai realmente ser declinante, chegar no final do ano abaixo dos 2 dígitos. Então isso é uma esperança muito grande, porque já estão se normalizando muitas cadeias produtivas. Existem algumas ainda que têm umas distorções, principalmente o leite, né? O leite subiu muito, mas o leite está na base também da produção de vários alimentos, né? Sim. Então, eu acredito que primeiro a questão do consumo, né? As pessoas estão optando por lanche, então o restaurante vai ter que baixar de preço. Agora, para a gente finalizar, César, eu gostaria de uma dica mesmo, né? Tem muita gente aí que depende também do ticket de refeição que recebe da empresa, e aí essa galera, a maioria, reclama que não passa ali no meio do mês. Qual seria a dica para, né, se alimentar bem e não pagar tão caro? Olha, é tentar equilibrar as coisas, né? Talvez não todo dia comer em restaurante, mas você dividir um pouco restaurante e refeições mais leves, os lanches, né? Agora, o ideal seria que a pessoa chegasse lá na sua casa, preparasse aquelas comidas saudáveis para usar durante a semana. Então, congela, né? Traz uma marmita, uma coisa assim, e você realmente vai poder se alimentar melhor e fazer com que a sua saúde também agradeça. Agora, basicamente, é variar um pouco também, né? Porque tem alimentos que estão mais caros. Se você puder contrabalançar isso, você vai ter uma boa economia. Perfeito, adorei a dica. Conversamos com o César Bergo, economista. Obrigada. Volte sempre, viu? Aqui para a gente conversar. Então, tá Muito bom. obrigada. Até a próxima.